Olá, gente, sou eu, o professor Nélio. Estou gravando esse vídeo aí para resolver alguns exercícios sobre máquinas térmicas, rendimento das máquinas térmicas e sobre o motor a explosão, os 4 tempos do motor do ciclo Otto. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exercícios do nosso livro? Então, olha só lembrando aqui que as máquinas térmicas são todas aquelas máquinas que conseguem converter calor em força e movimento, né? Ou seja, em trabalho. E o motor, a explosão, motor movido a gasolina, diesel, álcool, também é considerado uma máquina térmica. Aqui tem uma ilustração dos 4 tempos do motor. Na aula passada eu passei um videozinho para vocês, né, explicando uma animação do funcionamento do motor. Mas esses 4 tempos do motor eles são basicamente o primeiro tempo, que é a admissão, que é isso aqui é o pistão, né, biela. Aqui tem um eixo chamado virabrequim. Essa válvula aqui, ela libera a entrada de combustível, sai um spray assim de combustível, que pode ser a gasolina ou pode ser álcool ou diesel, com ar. Então fica um spray, uma borrifada aqui dentro. No segundo tempo, esse pistão sobe, comprimindo essa mistura de combustível com ar, e isso daqui é um dispositivo bem importante, é um dispositivo elétrico, é a vela. Da vela sai uma faísca. Essa faísca faz com que essa mistura de combustível com ar, ela queime. A queima desse combustível gera uma explosão, uma pequena explosão que empurra novamente esse pistão para baixo, né? Então, nosso primeiro tempo aqui é a admissão, depois a compressão, a ignição com a expansão, né? Vai empurrar o pistão para baixo. É aqui que está sendo gerado o trabalho, aqui que está sendo gerada uma força. Esse pistão é empurrado para baixo, ele faz a biela trabalhar e fazer o virabrequim girar. Esse movimento de giro do virabrequim aqui, tem um eixo, né, que sai daqui, e esse movimento aí é transmitido através de engrenagens para as rodas. E no último tempo é a exaustão. Novamente o pistão sobe, só que agora empurra os gases resultantes da queima do combustível. Essa válvula aqui desce e essa fumaça aqui, né, esse gás queimado, vai para o escapamento do veículo, é liberado na atmosfera, poluindo o nosso meio ambiente, né, claro. Então esse é o motor a 4 tempos. Alguns motores funcionam em 2 tempos, são um pouco diferentes. Eles não têm essa parte da ignição aqui, então quando o pistão sobe não precisa ter vela. Quando você comprime um gás, esse gás automaticamente ele esquenta, e ele esquenta tanto com essa compressão que ele pega fogo. Quando ele pega fogo ele já desce, e no que ele desce ele já libera também os gases para o cano de escape. Beleza? Vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios aqui. Eu também tinha passado para vocês a questão do rendimento de uma máquina térmica, como que é calculado. Eu passei uma formulazinha simples para vocês, que era assim, ó, rendimento é igual a 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Por que tem que ter essa temperatura fria e essa temperatura quente? Porque uma máquina térmica só vai funcionar se você aquecer um gás. Esse gás tem que estar a uma temperatura um pouco mais fria para que ele sofra uma expansão, e a expansão do gás que vai gerar uma força, e essa força vai produzir um movimento, consequentemente vai gerar trabalho, e esse trabalho é a medida da própria variação da energia. Aqui no livro ele traz também uma outra relação que é bem importante. Ele diz que o rendimento é o trabalho, esse aqui é o símbolo do trabalho, dividido pela temperatura injetada, a temperatura quente, a temperatura injetada na máquina. Então a gente vai resolver alguns exercícios assim. Vejam que dessa relação ele tirou que esse trabalho aqui, na verdade, ele vai ser a diferença entre a temperatura quente e a temperatura fria, porque é impossível você construir uma máquina que produza 100%, que tenha 100% de eficiência, ou seja, que ela transforme 100% do calor recebido em força em movimento. As máquinas mais eficientes, elas vão
trazer aí um rendimento no máximo de 25%. As máquinas térmicas elas têm eficiência bem baixa. Se você comparar uma máquina térmica com uma máquina elétrica, por exemplo, máquinas elétricas chegam a 95% até 97% de rendimento. O aquecimento delas é muito pequeno. Já nas máquinas térmicas, o rendimento é muito pequeno. Vamos resolver alguns exercícios aí. Então a gente vai utilizar basicamente essa primeira fórmula aqui que eu passei. Essa segunda fórmula do rendimento, que diz que o rendimento é igual ao trabalho dividido pela temperatura quente, né? Que ele colocou temperatura 1 ali. Quer dizer, quantidade de calor recebido, né? Na temperatura quente. E também o rendimento é igual a 1 menos quantidade de calor da fonte fria menos dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Então, vamos ver aqui, ó. Estou na página 115, quero resolver para vocês esse exercício aqui, exercício 15. Vamos lá, então. Exercício 15. A formulazinha que a gente vai usar tá aqui em cima. Então, ele diz assim, o exercício 15. Um motor térmico recebe, em cada ciclo, 240 calorias de uma fonte quente. Então, vai ser o nosso Q1. E rejeita 180 calorias, vai ser o nosso Q2, para uma fonte fria. Calcule o rendimento, muito fácil, só aplicar direto na fórmula aqui do rendimento. Então, olha só, se o rendimento é igual a 1 menos o calor rejeitado dividido pelo calor recebido, né, o calor da fonte fria e o calor da fonte quente, basta a gente substituir aqui. Ó, aqui diz que ele recebe 240 de uma fonte quente e rejeita 180. O calor rejeitado é o Q2, então é o nosso 180. Calor recebido é 240. E é só a gente fazer 180 divididos por 240, né? Daria para cortar esses zeros aqui. Fazer 18 por 24. Que dá 0,75. Então vai ser 1 menos 0,75. Que vai ser 0,25. 0,25 significa um rendimento de 25%. Esse é o rendimento do motor. Belezinha, gente? Valeu aí, espero que tenha dado uma ajudinha para vocês. Um abraço.